Estamos de volta aqui na TV Com e o Conversas Cruzadas. Hoje estamos repercutindo uma reunião importante que aconteceu na última sexta-feira e que esteve na presença dos prefeitos eleitos da Grande Florianópolis, lideranças políticas e empresariais para tratar de uma obra que sequer começou. Estamos tratando do anel viário da Grande Florianópolis. Segundo o contrato, era para ter sido concluída esta obra em fevereiro deste ano. Não temos um tijolo, não temos uma pavimentação, não temos nada desta obra até agora. O movimento pode e deve se intensificar a partir de agora com uma mobilização forte da sociedade. A sociedade precisa conhecer, né, essa realidade e conhecer que esse é um direito da sociedade, né, que está pagando por isso. Tem um contrato público assinado e que isso tem que ser executado. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre a NTT. Né? É um negócio inacreditável que nós não temos explicações públicas. Eu não estou nem falando das decisões ou da falta de decisões, mas nem transparência nos atos da NTT. E sabe o que acontece, né, Renato? Assim, ó, a NTT joga a culpa no IBAMA. O IBAMA joga a culpa na NTT. E, na verdade, o que a gente tem percebido em toda essa confusão é que, assim, sempre o IBAMA não deu a licença. Aí foi onde a gente resolveu ir todos no IBAMA. E aí? A ponto da NTT dizer assim, vocês não acreditam na NTT? Não. E chega lá o IBAMA diz, a hora que me trouxerem os estudos, pronto, eu dou a liberação imediatamente. Portanto, se entregarem os estudos até março e abril, do trecho faltante, entre junho e julho o IBAMA se comprometeu, é bom a gente registrar isso publicamente, mais uma vez, em fazer as audiências públicas, para em seguida dar a licença ambiental. Mas já não houve audiência pública agora? Mas Biguaçu não foi efetivada a audiência. Mas a audiência pública só é válida e a aprovação do IBAMA só é válida para o trecho todo completo. Ele não pode iniciar, por exemplo, Biguaçu e São José, já está ok com relação ao traçado. Palhoça está parado o traçado, então o traçado tem que ser definido. Segundo a apresentação de um projeto na sexta-feira pela Fiesc, através do engenheiro Sapuriti, é de que foi feito sugestões de uma ponte sobre o rio Cubatão, 3 túneis. 4, na verdade, 2 para ir, 2 para voltar. Na verdade, dá 6, que são 2 voltas. Mas vai ser 4. Levantado isso, nós estamos falando em cifra de quase 300 milhões de reais. Aí, por causa de um condomínio, obviamente, que tem que se respeitar, que as pessoas que estão lá não têm culpa disso, Palhoça, da Palhoça, mas que se você for levantar o valor daquele condomínio, daria para botar todos os moradores a morar numa beira-mar, por valor da obra, pelo fato da alteração do contorno. Então, quer dizer... o desvio? O desvio. Mas é o direito das pessoas que compraram com fé pública ali, né? Compraram um imóvel e estava tudo registrado. Mais uma deficiência do poder público. Mas o que aconteceu? Como é que isso foi possível? Simplesmente tinha um traçado... liberaram em cima do traçado. É que, na verdade, não tem legislação para proteger isso. É o que a gente cobrou dos prefeitos nas reuniões, para que ele, no contorno de todas as rodovias, e daqui para frente, onde está Biguaçu, São José, e entrando Palhoça, em cima do traçado, se respeitasse as limitações, dando lá dentro do perímetro da rodovia, o espaçamento adequado, que ali não se instalasse empresas, indústria e construções de todo tipo, para que pudesse seguir até a aprovação. Agora, mal comparando, porque esse é um negócio recente, né? Florianópolis, por exemplo, o Estado, né, vai ter que gastar uma fortuna em desapropriações para construir o acesso para o aeroporto internacional Hercílio Luz, né? Agora tu vê, Renato, vai ter que desapropriar agora. Em áreas que não poderiam nem ter gente morando. Quantos anos esse aeroporto já está andando? Quando vai fazer um projeto no lugar, o básico não era primeiro ver se tem espaço para aquilo ali? Se tem desapropriação? Não, mas eu faço bem antes ali no trevo, né? Ali no traçado, né? Do acesso. Em cima, agora, embaixo da ponte não ali. fica pronto porque o acesso não está pronto. Falta de planejamento. É o que nós estamos falando, a questão de planejar. Se você sabe, esse contorno é de 1947, chegou a se citar, 87, enfim. Então, quer dizer, você já sabia que aquilo ali iria sair. Então, por que não se criou política
já futuras de desapropriação, de estabelecer que aquela área fosse uma área já preservada. Né? E será que todos os municípios colocaram no seu plano diretor esse traçado de Biguaçu? Eu sei que já está no plano diretor. Pois é, aqui nós não temos bem pronto, né? Pois é. A pergunta é qual o plano diretor, né? Porque qual o Código de Obras de São José é de 1945. E a última versão de plano diretor é de 78, 83, se eu não me engano. E nem está em execução novo ainda, né? Pelo que a prefeita falou. Não, foi feita uma tentativa pela Universidade Federal, mas não houve... A Câmara diz que faltou a assinatura do prefeito, o prefeito diz que não recebeu, e enfim, não houve consenso. E o que nós percebemos nesse sentido do planejamento, porque tudo que nós estamos falando aqui passa por planejamento e passa por gestão. Infelizmente, o nosso problema não está só no executivo, está no legislativo também, né? E hoje, mais do que nunca, infelizmente, também permeado pelo judiciário. Mas o executivo, ele não planeja a cidade, ele planeja a gestão dele. A nossa expectativa é que os prefeitas e prefeitos eleitos possam efetivamente fazer uma gestão diferente nos próximos 4 anos. Pensando não no seu mandato de 4 anos, mas pensando efetivamente na cidade. E se você quiser fazer gestão no município pensando na cidade, o primeiro ponto é um plano diretor. É o que vai assegurar o futuro da cidade. Esse engessamento da questão do aeroporto, o problema da palhoça com o condomínio, é falta de visão, é falta de planejamento. Mas aí é questão de ter interesse público, né, de se governar pensando nas pessoas, nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Como você muito bem disse, né, Marcos, o executivo não planeja a cidade, planeja o governo dele. É isso, você se planeja pensando em 4 anos. Eu acho que nem o governo, ele só pensa em executar projetos soltos. Isso tem que mudar, mas vai mudar. Eu não tenho plano diretor, eu não tenho código de obras, eu não fico amarrado como executivo, eu faço da forma que melhor convier. Aí, Renato, nós analisando todos esses problemas internos, do qual nós temos que fazer a nossa lição de casa, quem está sorrindo é a OHL e a NTT. Claro. Sim, que com isso fica postergando a obra, porque o projeto tem que estar pronto. Aí quer dizer, antes era o IBAMA não dá a liberação porque o projeto não está pronto. Que é quilômetro 196, 175, 96, 175. Resolvemos com relação a isso. Agora passamos para outra ponta. Ou é quilômetro 222, ou é contorno do condomínio, enfim. Então, para ele está confortável. E a gente internamente, por isso essa reunião dos prefeitos, para que eles se comprometessem em fazer a lição de casa, para que a gente possa cobrar com mais eficácia, porque nós não estamos cobrando de 2, nós não estamos cobrando de 1, nós estamos cobrando de 2, porque a NTT, que era para estar somando, junto com a gente, ela está do outro lado. Isso não é só percepção minha, eu acho que de todas as entidades que estão envolvidas nesse processo, é muito claro, o órgão regulador do nosso país, a NTT, não consegue cobrar. E aí essa pergunta, por que não saberemos responder, por que a OHL não sai do papel? Está lá o contrato, 47 quilômetros e alguma coisa, para poder sair, períodos e tal, e não tem jeito. É um negócio muito sério. Eu queria aproveitar a reunião de vocês todos aqui conosco no Conversas Cruzadas, porque eu percebo dos prefeitos eleitos aqui da nossa região, pelo menos um discurso, uma vontade política. Já houve essa reunião na última sexta-feira, mas um discurso para que pensemos, né, os nossos grandes temas de forma conjunta, né? Aí vale para o saneamento, para a segurança pública, para o transporte coletivo. E Marcos, tu percebes esta sinergia também? Olha, nós percebemos a intenção dos prefeitos eleitos em fazer esse trabalho conjunto. Isso já não é também uma luta recente, é uma luta antiga. A nossa expectativa é que isso realmente aconteça, né? Porque nós não podemos mais pensar, principalmente os 4 municípios aqui da região metropolitana, trabalhando isoladamente. São José, por exemplo, faz o centro desse papel. Está entre Biguaçu, Palhoça e Florianópolis. Tudo passa por São José. O problema da BR-101 passa por Palhoça, passa por Biguaçu. O problema do turismo em Florianópolis passa por esses 3 municípios. Não é mais possível pensarmos em gerir esses 4 municípios, senão de uma forma conjunta.
né? A questão da mobilidade urbana, ela passa por uma série de fatores, uma série de soluções. E todas passam pela união dos municípios. Nós temos problema, por exemplo, em São José, de deslocamento entre Leoberto Leal e Cobrasol. É um negócio absurdo. E é um deslocamento absurdo, que de carro você faz em 5 minutos. E você não tem transporte coletivo para fazer isso. Né? Você tem uma empresa em São José, na Leoberto Leal, e contrata alguém de Palhoça, por exemplo, essa pessoa vai ter que ir no centro de Florianópolis para voltar ali. Quer dizer, se você está na Palhoça e contrata alguém... Então, enfim, essa interligação, ela não existe. Nós tínhamos uma reivindicação antiga em São José a respeito da rodoviária. Hoje nós não pensamos mais em rodoviária. Nós pensamos num terminal interurbano para interligar esses municípios. Nós não precisamos ampliar o aeroporto lá no sul da ilha. Nós precisamos ter uma outra alternativa fora. Nós não precisamos modernizar a rodoviária. Nós precisamos tirar ela do centro de Florianópolis. Nós não precisamos mais... A beira-mar, ela não era para estar crivada de órgãos públicos. Está na hora de pensar em tirar isso de lá. Mas, Marcos, tudo isso que tu falas tem absoluta racionalidade, mas infelizmente essa racionalidade, não sei por qual motivo, não acompanha. Só a sociedade vê. A realidade, né? Não vê. Porque é o seguinte, nós estamos percebendo justamente o contrário de tudo isso que tu estás falando, né? Infelizmente. Na beira-mar, cada dia, a gente olha e tem um prédio novo público. Porque a autoridade gosta de ter vista para o mar, do seu gabinete, certamente, né? Então, isso aí traz mais fluxo de trânsito para cá. Você falou aqui no terminal de passageiros, no terminal de ônibus. Não temos nenhum indicativo de que vai sair daqui e tampouco a nossa rodoviária, terminal rodoviário Rita Maria. Nós temos aí uma discussão do novo edital do transporte coletivo. Bom, isso tem que ser pensado no edital, a questão do novo terminal, né? Isso tem que estar no edital, senão não adianta discutir depois, né? Nós voltamos à questão das concessões e as questões das agências reguladoras, né? Perfeito. Que tem que trabalhar na prevenção. Eles têm que pensar isso antes de fazer a concessão do serviço. Isso é transparência. Claro. Bom, vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo, nós já estamos recebendo, e daqui a pouco vai participar aqui conosco também o vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Palhoça, o Marcos Cardoso Canto. Vamos para o intervalo e até já.